Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Estou aqui hoje, gente, para poder tecer meus comentários, né, no papel de professor, certo? Sobre as questões de análise de informações e banco de dados, ok? Sobre análise de informação e banco de dados, ok? Que caíram na prova de conhecimentos básicos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ok? E falar também sobre uma das questões que, ao meu ver, ela cabe anulação, né? Diretamente cabe anulação nessa respectiva questão, ok? Se tu estiver assistindo aqui o vídeo, o que eu vou pedir? Curta o vídeo, comente, compartilhe com todos os seus colegas, entendeu? Por quê? Porque esse aqui é um vídeo para poder te apoiar. Hoje eu tô gravando essa videoaula aqui, né? Hoje, dia 10, entendeu? Do 2. Você pode entrar com recurso, inclusive, solicitando a respectiva anulação até 11 do 2. É claro, só te peço uma coisa, né, gente? Não sai por aí fazendo recurso tudo igual, não, que eles não consideram recursos iguais. Recursos iguais serão desconsiderados, né? Essa é uma cultura aí que nós temos das mais diversas bancas. Pacheco, não estou interessado na prova inteira. Eu quero ver a questão que você disse que cabe recurso. Tá bom, ó. Aqui na prova que eu estou tendo acesso, eu estou falando especificamente da questão 97, né? Vamos colocar aqui na tela. E ele me traz o seguinte: a construção de um data mart antecede a criação de um data warehouse, né? Quando ele afirma para mim, né, que a construção de um data mart antecede a criação do data warehouse, o avaliador considerou isso aqui como errado, né? Mas o que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala, gente, de um data mart? Me diga aí, ok? Um data mart, você tem o quê? Um data mart, ele é considerado um data warehouse menor, um data warehouse mais específico, um data warehouse mais especializado em uma área específica da sua organização. Não é assim que acontece? Não é isso que nós vimos nos cursos? Vocês não viram comigo nos cursos, entendeu? Não foi isso que você viu com o professor que você estudou? Foi, Pacheco, foi isso mesmo. Só que o que acontece em relação ao data mart? O data mart, ele não obrigatoriamente, em um projeto de Business Intelligence ou em um projeto de Data Warehouse, ele vai sair de um Data Warehouse. Por quê? Porque nós temos dois tipos de Data Mart minimamente. Nós temos o quê? Nós temos um Data Mart dependente. Esse sim, ele vem do Data Warehouse, entendeu? Dali em diante você tornaria esse item errado. E nós temos o Data Mart independente, que ele sequer precisa que o Data Warehouse exista para que ele seja criado. Como, por exemplo, você quer um data mart da área de marketing, você vai e lança, faz o teu data mart específico, entendeu? De uma área de negócio específico. Então você sequer precisaria de um data warehouse. Então, claramente para mim, do jeito que o avaliador escreveu a questão, entendeu? Isso aqui deixou o quê? Isso aqui deixou um nível de ambiguidade, tudo bem? Da respectiva interpretação. Tudo bem, gente? Ok? Então, para mim, a questão 97 cabe a anulação. Agora nós temos, é claro, né? Todas as demais questões, vamos comentar aqui todas as demais questões, tá ok? Vou começar aqui pela questão 89, né, então. Vamos lá para a questão 89. E a questão 89 nos traz o quê? Né? Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julga os itens que se seguem. Inicialmente, em relação às características apresentadas nessas questões aqui sobre dado, informação, conhecimento e inteligência, né, que é a parte básica, né, gente, de conhecimento que você precisa ter, tanto quando você vai estudar na sua prova a parte de sistemas de informação, como a parte conceitual de banco de dados, a banca nessa prova aqui, né, extrapolou um pouco do edital, não, mas extrapolou um pouco do que ela vinha cobrando nas provas, tá? Isso taxativamente, isso caracteristicamente, ela deu uma extrapolada, né? Então o que vai acontecer? Automaticamente nós teremos aí que complementar alguns conteúdos, né? Quem está estudando para concurso público, quem vai fazer mais alguma prova, né? Ou quem já passou e quer fazer outra prova, quem não passou e vai tentar algum outro TCE, algum outro TCM, algum concurso para fiscal principalmente, ok? Por quê? Essas áreas especificamente, até para policial, né? Essas áreas especificamente, eles têm cobrado muito nessa parte de análise de informação e banco de dados fora da área de tecnologia da informação. Tudo bem? Então nós temos aqui um complemento necessário, agora nesse momento, Pacheco, nós temos esse complemento necessário. É um complemento necessário de conhecimento, tudo bem? Ok? Por quê? Nessa prova especificamente, a banca deu uma extrapolada. Isso por quê? Natural, gente. Pô, ano passado, né, nós tivemos o quê? Nós tivemos o Ministério da Economia, não é? Você faz DF, você faz Alagoas, no comecinho do ano, né? E tivemos, se eu não me engano, TJ Amazonas, que a banca CESP realizou. Então, automaticamente, ela ficou com um lastro de tempo muito considerável para poder repensar suas questões. Então, isso poderia acontecer? Poderia, e aconteceu.
Tudo bem? Jó, então. Combinado que você vai melhorar teu conhecimento, você vai tacar conhecimento aqui nessas lacunas? Beleza, então. Se tá combinado, vamos lá então. Por quê? A primeira questão que nós temos aqui, a questão 89, o que ela nos apresenta, né? A questão 89 nos diz o seguinte: a filosofia de uso de dados abertos, né? Ou seja, ela está trabalhando com dados abertos aqui, né? Consideravelmente algo que não era anormal de cair, entendeu? Inclusive, quem estudou comigo, né, sabe que nós trabalhamos muito, né, com os 8 princípios de dados abertos, e trabalhamos também muito com o quê? Com os conceitos apresentados por quem? Pelo próprio David Evans, né? Esses princípios, inclusive, do quê? Da Organização Mundial, né, de Dados Abertos, né? Os 8 princípios que nós temos. Ok? O que ele nos traz? A filosofia do uso de dados abertos orienta que os dados sejam reutilizados amplamente, né? Essa é uma orientação? Sim, é uma orientação real, tudo bem? Isso tem que acontecer mesmo. No entanto, não é permitida a combinação do dataset. Então, o que seria o dataset? Né? Seria seu próprio banco de dados, né, que você baixou, né? O seu banco de dados que você baixou no formato desejado, né, que inclusive seja um formato acessível, aberto, com conjuntos de dados não abertos, né? Não, gente, isso aqui não existe, né? Isso aqui está errado, o avaliador colocou como errado, então não cabe recurso, né? Por quê? Não existe essa indicação ou proibição em relação à combinação do dataset com dados não abertos. Por quê? Porque é justamente nesse momento, né, em que tu está trabalhando com a combinação dos dados não abertos com os dados que são abertos, entendeu? Que você consegue descobrir conhecimento dentro da tua base de dados. Tudo bem? Joia, Pachecão? Questão de número 90, né? Essa aqui é a questão bem curiosa, né? Porque, né, a Banca CESP não tinha mania de ficar cobrando o site dados abertos. Tudo bem, gente? O site de dados abertos do governo, que é o site www.dados.gov.br, mas agora eles cobraram. Aí tu vai falar assim, pô, mas por que eles cobraram? Porque eles cobraram, eles quiseram. Entendeu? Tá dentro do nosso conteúdo. Entendeu? Eles extrapolaram o edital, não extrapolaram o edital. Tudo bem? Tem que ficar bem claro. Isso não é extrapolar edital. Eles cobraram o quê? Algo a mais que eles não vinham cobrando. O Portal Brasileiro de Dados Abertos, www.dados.gov.br, disponibiliza diversos conjuntos de dados em formatos PDF, CSV, HTML e JSON, ok? A galera, né, teve um pessoal que me mandou mensagem, né, falando o seguinte: Pachecão, entra com recurso aqui para poder falar que ele não disponibiliza em formato JSON. Cara, é que tá, ele disponibiliza em formato JSON sim. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai digitar aqui, ó, www, aqui, ó, você vai digitar www, tá vendo? .dados.gov.br, entendeu? Do lado direito superior tá escrito pesquisa, né? Só digita assim, ó, JSON. Tu vai ver que vai aparecer 4.900 buscas específicas do quê? De bases de dados que foram disponibilizadas já pelo governo, entendeu? No formato JSON, ok? Você vai ver que se você digitar CSV, vai aparecer também. HTML vai aparecer também, PDF vai aparecer também. Aí tu vai falar assim, mas Pacheco, quando eu entrei aqui agora, né, no portal, né, dados abertos, simplesmente, cara, os dados que apareceram para mim na primeira pesquisa que eu fiz, tá só, se eu não me engano, né, o padrão que eles acabam disponibilizando para você, né, tá só como CSV e PDF. Por que isso? Porque não são todos os dados, não são todos os datasets que eles disponibilizam em todos os formatos. Somente por isso. Mas eles disponibilizam nesses formatos? Sim. Isso não nega, isso não deixa a questão errada. Tudo bem? Então, essa questão 90 aqui continua correta. Sobre o nosso Dublin Core, né? O que ele nos apresenta? Dublin Core é um esquema de metadados que auxilia na descrição de objetos digitais por meio da definição de diversos elementos de metadados, entre os quais se incluem título, autor, assunto, formato e fonte, né, gente? Definição oficial de Dublin Core, ele é o que então? Ó? Dublin Core é um esquema de metadados que visa descrever objetos digitais, tais como vídeos, sons, imagens, textos e sites na web. Aplicações do Dublin Core utilizam o quê? Diversos formatos como XML e RDF, que é o Resource Description Framework. Com certeza, então o item o quê? É um item correto. Tudo bem, gente? Nada a declarar em relação contrária ao item. 92. Uma questão que daria para inclusive, né, gente, resolver, levando em consideração a interpretação das próprias questões, né? Olha o que ele nos apresenta. Os metadados sintáticos, estruturais e semânticos descrevem, respectivamente, sintáticos é a sintaxe? Uai, Pacheco, é sério que eles botaram isso? É sério. Estruturais me descrevem a estrutura que você tem, afinal de contas, daquele respectivo arquivo, daquela respectiva base de dados que você está trabalhando? Sim.
E quando você fala de semântica, é o quê? É a mesma semântica, é a mesma estrutura da palavra semântica que você utiliza na língua portuguesa. Quando você estuda semântica, de um texto, você está estudando o quê? Exatamente, você está estudando um conteúdo. Entendeu, galerinha? Então, 92 é o quê? É um item correto. 93. Essa daqui a galera também, né? Pacheco entra com recurso, não entra não. Não, senhores, de forma alguma. Olha lá, questão de número 93. O que ele nos apresenta aqui na questão de número 93, Pachecão? Vamos lá, vamos para a leitura, né? É um dado que está inserido, certo? Um dado que está inserido em um contexto pode ser denominado de informação? Sim, gente, ele pode ser denominado de informação. Agora, o porquê que ele coloca como um contexto para ele ser denominado de informação? É bem simples, porque o que é informação? Ai, Pacheco, a informação é o dado trabalhado, é o dado com valor agregado, velho. Eu lembro que você falou isso 500 vezes na aula, com certeza. Agora, por que ele utiliza o pode? Porque para que uma informação seja informação, o que ela tem que gerar para a organização? Valor. A informação tem que ser valorosa. Entendeu como? Então não adianta somente eu colocar em um contexto. Não é verdade, porque eu trabalhei, afinal de contas, aquele dado, para que ele tenha um contexto específico, ou seja, uma sequência de números, 999-888-777-66. Isso é um CPF. Não, eu falei para você que esse formato de número é para ser um CPF? É para identificar alguém? É um cadastro de pessoa física? Não, não falei. Eu falei que eu estou utilizando, afinal de contas, para identificar a pessoa dentro do site da Receita Federal? Não. Então isso é um dado. Agora, a partir do momento que eu coloco ele num contexto, ele é informação, desde que, inclusive, ele gera o quê? Valor para minha organização, ou seja, 93 aqui, né, gente? Continua correta, né? Eles poderiam até ficar brincando aqui com essas palavras, né? Poderiam ter colocado o conceito de conhecimento, né, que seria a nossa informação internalizada. Eles não fizeram isso. Eles se mantiveram aqui nessa parte conceitual. Outra questão aqui, ó, que a galera caiu matando, né? Até no meu grupo mesmo, né? Teve uma discussão agora há pouco, né? Meu grupo de tecnologia da informação e informática, eu tenho para discussões, né, específicas de tecnologia da informação e informática, né? Que eu trabalho com vocês, o grupo que eu tenho no Telegram. Pacheco, onde é que tem, pô? Pega meu link aí, né? Eu vou deixar aqui o Linktree, eu vou deixar também o acesso ao grupo do Telegram, né? Para vocês entrarem lá e discutirem. O pessoal não sabia que o termo ferramentas OLAP, entendeu? Era um termo, inclusive, usado como uma convenção, né? Literalmente, gente, uma convenção, tá? Mas como assim uma convenção, Pachecão? Uma convenção para poder lidar, uma convenção para poder falar sobre o quê? Sobre as ferramentas analíticas que, de uma forma geral, são utilizadas dentro de Business Intelligence, né? Não à toa o que eles ficam batendo, né, em questões, né? Eles ficam batendo muito mesmo a parte conceitual entre o que vai ser um banco de dados OLTP, que de uma forma geral, né, um OLTP, Online Transaction Processing, tem o quê? Base no modelo entidade relacionamento versus OLTP. Eles ficam batendo isso frequentemente. Quais são as diferenças que nós temos? O OLTP, gente, de uma forma geral, o que ele recebe? Um monte de transações e de uma forma geral, né, transações, ou seja, as informações ficam sendo atualizadas ali o tempo todo, né? Fora isso, fora essas informações que ficam sendo atualizadas o tempo todo, ele também tem uma restrição interessante. Por quê? Porque nossas tabelas são bidimensionais. Quando você fala de um banco de dados OLTP, certinho? Quando você vai falar de um banco de dados chamado pela convenção de nome como banco de dados OLAP, já é diferente. Porque ao falar em um banco de dados online, OLAP, né, que vai ser um Online Analytical Processing, ele fala do que dentro de Business Intelligence? Ele fala para nós, então, sobre o quê? Sobre banco de dados multidimensional, sobre banco de dados que está armazenado em um DW, entendeu? Sobre um banco de dados que é o quê? Exatamente, né, gente? É isso aí, né? Variável no tempo, não volátil, entendeu? Contextualizado e integrado, né? São características ali diversas que nós teremos, entendeu? Então ele fala disso, levando isso em consideração, né? Que existe essa convenção para poder chamar nossas ferramentas de Business Intelligence de o quê? De ferramentas OLAP de uma forma geral, as limitações dos bancos de dados relacionais que utilizam o MER, modelo entidade de relacionamento, podem ser superadas por meio do uso de ferramentas OLAP? Com certeza, tanto que foi para isso que eles criaram uma estrutura de ferramentas OLAP, não é, gente?
Teve muita gente, né, que marcou isso aqui como errado, mas não cabe recurso não, tá bom, gente? Marcou como errado considerando o quê? A ferramenta OLAP. A ferramenta OLAP, como OLAP mesmo, entendeu? Onde você teria ali o quê? Onde você teria a possibilidade de trabalhar com OLAP, né? Com ROLAP, HOLAP, WOLAP, DOLAP, entendeu? Que são essas ferramentas. E onde você trabalharia com o que também? Drill down, entendeu? Roll up, não é não, gente? Draw across. Porque a pessoa julgou o item sem saber desse tipo de convenção. Mas essa convenção real, inclusive diversos autores a utilizam, tudo bem? Tome nota aí para nunca mais errar esse tipo de questão. E não cabe recurso não, tá? Se alguém conseguir reverter isso aqui com recurso, vai ter que ser um recurso muito bem escrito. Mas eu não consigo ter argumentos para poder escrever um recurso como esse. 95. ETL. Extract, Transform e Load. É uma ferramenta utilizada para extrair informações e realizar análises multidimensionais no Data Warehouse, né? ETL, gente, o que ele vai fazer? O ETL, de uma forma geral, tem 3 tarefas, 3 processos internos, né? Primeiro é extrair, certo? Ele vai extrair os dados de onde? De diversas fontes de dados, né? Para que ele consiga integrar. Ele vai transformar, vai limpar esses dados e vai integrá-los. E depois vai dar uma carga no seu Data Warehouse. Isso é o ETL. Então, quando ele fala para mim, é uma ferramenta utilizada para extrair informações, até aqui tá certo. Ele vai realmente extrair essas informações, não é verdade? Ah, é, Pacheco, ele vai extrair essas informações. Beleza, eu peguei. Por quê? É o Ezinho do Extract que ele trabalha, não é? E dali em diante ele parte para realizar análise multidimensional do Data Warehouse. Gente, essa análise multidimensional é feita por quem? É pelo Datamine, ok? Se fosse somente OLAP, inclusive, seria o quê? A manipulação dos dados. Se está falando de Datamine, é análise dos dados multidimensionais. Na verdade, CETL, extração, transformação e limpeza, barra carga dos dados, tudo bem? Então, esse item está errado. Não existe possibilidade de recurso, tudo bem? Porque ele aqui está falando, nessa parte aqui, ó, sobre Datamine. 96. Nas operações de OLAP, agora sim operação de OLAP. Reparou a diferença? Quando ele fala sobre banco de dados OLAP, as ferramentas de uma forma genérica OLAP, versus as operações de OLAP, ah é, Pacheco, quando é operação de OLAP, aí sim ele está indo atrás daquelas tarefas, daquelas ações que eu posso realizar, não é? Então, nas operações de OLAP, o nosso drill down aumenta o nível de detalhamento, né? O que tu está fazendo no drill down, galera? É isso mesmo, né? Vamos lembrar aqui, né? Quando você fala do drill down, de uma forma geral, você está fazendo o quê? Tu está pegando ali, né, cara, o martelo do Thor. Não é isso que está acontecendo? Você pega ali o seu cubo de dados, pá, dá um porradão, ele quebra um pouquinho mais, e aí é quando você vai fazer o que no drill down? Você pega como, por exemplo, uma informação que está no formato de anos, entendeu? De anos. Você pega e parte para meses, você parte para semanas, para dias. Isso é o drill down. Qual é o nome do processo contrário? Vamos lá, aluno que é aluno meu vai lembrar. É roll up, né? Olha o que ele colocou aqui, ó. Ele me coloca que simplesmente, não é, gente? Olha lá. As operações do OLAP, o drill down, aumenta o nível de detalhamento, ao passo que o drill up diminui o nível de granularidade das dimensões em um Data Warehouse. Ele errou 2 vezes. Entendeu? Por quê? Primeiro ponto, não existe drill up. É roll up o nome da operação. Tudo bem? E quando você fala de nível de detalhamento versus nível de granularidade, eles são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Olha só, cara, que legal, não é? Ao ponto que você aumenta o nível de granularidade, você diminui o nível de detalhamento. Quando você diminui o nível de granularidade, você aumenta o nível de detalhamento. Reparou isso? Você vai falar assim, rapaz, lembrei disso, Pacheco, então tá bom. Esse item aqui especificamente, ele errou 2 vezes, tá bom? Errou 2 vezes por utilizar um termo errado. Não existe o drill up, é roll up, entendeu? E falar que é o drill up, ou seria o roll up, entendeu? Ele diminui, não é? O nível de granularidade. Porque diminuir o nível de granularidade é o quê? É a mesma coisa que aumentar o nível de detalhamento. Tudo bem, gente? Pegaram essa? Peguei, Pachecão. Redondo, velho. Valeu. Massa, massa, massa. Né não? Questão de número 97, já comentei, né, gente? Ao meu ver, cabe anulação, porque o datamart pode vir antes, só pode vir depois. Certinho? Então cabe anulação. A forma que ficou escrito não ficou muito legal. Tá joia? Se ele tivesse falado aqui, né? Para poder negar, se ele tivesse falado que era um datamart dependente, aí tudo bem, né, ele teria marcado como errado mesmo, o gabarito estaria errado. 98.
O Data Warehouse empresarial, ou EDW, Enterprise Data Warehouse, é uma das aplicações do Data Warehousing que permite a integração em larga escala de dados oriundos de diversas fontes em formato padronizado para subsidiar a inteligência de negócio, né, galera? Na boa, o que a gente tem que lembrar, que você assistiu o curso comigo aqui, que eu falei para vocês sobre Data Warehouses. Você tem diversos tipos de Data Warehouses, você tem diversos tipos de aplicabilidades específicas sobre um Data Warehouse, né, do que pode ser feito com um Data Warehouse. Entendeu? Uma das aplicações que você tem é o quê? É a montagem de um Data Mart. Um Data Mart é um tipo de Data Warehouse. E a outra é o quê? Do EDW, que é o Enterprise Data Warehouse. Tudo bem? O Enterprise Data Warehouse, qual é a função dele? Atender a sua organização como um todo, atender a sua organização de forma mais geral. Tudo bem? Então é justamente sobre isso que ele está falando. Olha lá, não existe muito, vamos colocar assim, muitas colocações a serem feitas aqui dentro, né? Ou seja, é uma das aplicações do Data Warehouse? Sim. Permite integração em larga escala de dados oriundos de diversas fontes? Sim, essa é uma característica do seu próprio Data Warehouse. Entendeu? Efraim Turban, o que ele nos traz? O seu Data Warehouse, ele é integrado. Automaticamente, Data Warehouse é integrado? Automaticamente, EDW é integrado? Sim. Automaticamente, Data Mart é integrado? É integrado, Pachecão, não é? Em larga escala de dados oriundos de diversas fontes, em formato padronizado, para subsidiar a inteligência de negócio, que vai ser justamente o quê? Para poder subsidiar o nosso Business Intelligence. Tudo bem, gente? Ou seja, a questão aqui de número 98, entendeu? É uma questão correta mesmo, não tem o que mudar. 99, galera. No modelo relacional de banco de dados, os elementos ficam armazenados em tabelas bidimensionais simples. Foi isso que a gente viu, não foi? Essa é a característica do modelo relacional. Foi isso, né, que o nosso querido Code, né, trouxe à tona, né, quando ele definiu, tudo bem, o que é um modelo relacional, são as 12 regras de Code, né, que na verdade são 13. Contendo que linhas que armazenam os nossos registros, ou que podem ser chamadas também de tuplas, né, então já complementem aí na prova de vocês, ok? E colunas, que são os nossos campos, ou também chamados de atributos. Tá certo até agora? Tá bom. E os elementos de um arquivo do banco podem relacionar-se com diversos elementos de outros arquivos, né? Ou seja, né, gente, quando ele fala elementos, aqui inclusive, com diversos elementos de outros arquivos, tudo bem? Você tem que levar em consideração que aqui os elementos de um arquivo de banco, tudo bem? Esse arquivo de banco, ele está falando do quê? Do dataset. Podem relacionar-se com diversos elementos de outros arquivos? Podem, entendeu? Algumas pessoas entraram em contato falando comigo sobre o quê? Pacheco, esses elementos, se ele estivesse me falando sobre entidades de um arquivo, de um banco de dados, poder relacionar-se com diversos outros elementos de outros arquivos, entendeu? Ou seja, inclusive entidade de uma tabela com outros arquivos, nós já tivemos historicamente, entendeu? Questões da Banca CESP que considerou isso aqui como errado. Porque não poderia. Agora, aqui ele está trabalhando de uma forma mais abrangente. Eu não vejo problema nessa questão. Tudo bem, mas já estou levantando a bola que existe historicamente esse tipo de questão onde foi considerado errado pela Banca CESP. Ok? Bacana. Questão de número 100. Enquanto os depósitos de dados, ou seja, item correto, continua correto ao meu ver, porque nessa parte conceitual aqui, elementos de um arquivo de banco de dados, ele não está considerando pura e simplesmente, né, como vai falar assim, a entidade, né, ou seja, os dados registrados ali de uma entidade. Enquanto os depósitos de dados e seus subconjuntos, datamarts, são bancos estáticos, ou seja, não mais sofrem mudanças depois de agrupados, formatados, armazenados, seus dados em um repositório, os bancos de dados típicos mudam constantemente, sendo dinâmicos por natureza. É isso mesmo que acontece, né, gente? Duas propriedades mínimas que você tem que levar para a prova quando você fala sobre qualquer tipo de Data Warehouse. Eles são o quê? Exatamente, não voláteis. São não voláteis, ou seja, são bancos estáticos? São bancos estáticos. Não sofrem mudanças depois de agrupados. Mas são variáveis no tempo. Por quê? Eles recebem o quê? Recortes, séries temporais. Quando você fala dos bancos de dados típicos, bancos de dados típicos sempre vai ser sinônimo de quê? Exatamente, de um OLTP, de um banco de dados no padrão OLTP, Online Transaction Processing, entendeu? Eles mudam constantemente. Por quê? Porque eles sofrem transações. Eles passam por diversas transações. Ok, galerinha? Ó, era isso que o professor tinha que trazer para vocês, entendeu? Espero que aproveitem aqui o vídeo. Tudo bem, se for para entrar com recurso na questão como eu mostrei, entra logo.
tá joia? Porque você só tem até amanhã, dia 11, para poder entrar com aquele recurso. Aquele grande abraço, galerinha. Valeu. Tchau.